A Fábrica de Cretinos Digitais. Olha, só o título do livro do Michel Desmourget já é uma baita provocação, né? Ele já joga na mesa uma questão super central e, vamos combinar, bem polêmica, sobre qual é o real impacto das telas nas nossas crianças. Então, vamos direto ao ponto. A discussão toda aqui gira em torno de um grande conflito. Sabe, de um lado, tem aquela promessa de que a gente está criando a geração mais inteligente da história. E do outro, o medo de um declínio cognitivo que a gente nunca viu antes. E aí, pais, educadores, todo mundo fica bem no meio desse fogo cruzado. E é basicamente isso. A gente tem dois times bem definidos. De um lado, os otimistas, aqueles que acreditam que as telas são uma ferramenta fantástica para criar a geração mais brilhante que já existiu. E do outro lado, os críticos, que olham para isso e veem uma influência super negativa no desenvolvimento das crianças. O debate está formado. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça no impacto real disso tudo, a gente precisa desmontar uma ideia que, nossa, se tornou super popular. A ideia de que existe uma coisa chamada nativo digital. A história que contam é mais ou menos assim, né? Que essa é uma geração totalmente nova, diferente, que eles têm um domínio quase que instintivo da tecnologia, que o cérebro deles é diferente, programado de um jeito melhor, e que a escola que tem que correr atrás e se adaptar a eles. Só familiar, né? Só que a ciência tem uma resposta bem direta para isso. E a resposta é que, até hoje, não existe nenhuma evidência convincente para apoiar essas ideias. A pesquisa mostra que o tal nativo digital, na prática, é um mito. E a principal questão científica é essa. Não dá para falar em uma geração da internet como se fosse todo mundo igual. Pelo contrário, fatores como idade, gênero e, principalmente, a condição socioeconômica de cada um criam diferenças gigantescas. Aquela imagem de um grupo único simplesmente não se sustenta. Isso leva a gente direto para o segundo pilar desse mito. Aquela crença de que essa geração tem habilidades tecnológicas muito superiores. A realidade, como a gente vai ver, é bem mais surpreendente. Olha só que forte isso aqui. Um estudo da Universidade de Stanford foi analisar a capacidade dos jovens de avaliar informações online e o resumo coube em uma palavra: desolador. Isso é muito sério. Mostra que ser fluente em rede social é uma coisa, ter pensamento crítico e saber avaliar fontes é outra completamente diferente. E esse gráfico aqui deixa isso bem claro. A maior parte, mas a maior parte mesmo, do tempo de tela em casa não é para aprender, não é para criar. É entretenimento puro. O contraste entre o tempo que se gasta por diversão e o tempo com o dever de casa é gritante. Para ser mais exato, os pré-adolescentes passam 13 vezes mais tempo em entretenimento digital do que fazendo o dever de casa. 13 vezes. O número fala por si só. E a verdade é que a tecnologia de hoje em dia foi feita para ser fácil mesmo. Um executivo do Google uma vez disse uma coisa ótima. É como aprender a escovar os dentes. Usar um aplicativo não exige nem desenvolve nenhuma habilidade técnica de verdade. Agora vamos entrar numa área que eu chamo de neuromitologia. Aquela alegação de que as telas estão, de alguma forma, melhorando o cérebro das crianças, fisicamente mesmo. A gente vê manchetes assim o tempo todo, né? Jogar videogame pode aumentar o cérebro. Essa promessa de que os jogos estão turbinando a cabeça das crianças. É uma história que vende, claro, mas que simplifica demais o que a ciência de fato descobriu. Só que aqui está o contexto crucial que essas manchetes sempre esquecem de contar. Qualquer atividade que a gente repete muda o cérebro. Qualquer uma. É o que a gente chama de plasticidade cerebral. Dirigir um táxi em Londres muda o cérebro. Tocar violino muda o cérebro. Ler um livro muda o cérebro. Não tem nada de mágico ou especial com os videogames nesse ponto. E tem mais um detalhe importante. Essa ideia de que um cérebro maior é um cérebro melhor não tem nada a ver. Na verdade, para a neurociência, muitas vezes o oposto é verdade. Um córtex mais fino, mais eficiente, que já se livrou das conexões que não serviam para nada, geralmente é um sinal de um cérebro mais maduro e mais inteligente. Quando a gente pega aquele famoso estudo do Super Mario e olha de perto, as interpretações erradas ficam bem claras. O hipocampo cresceu? Sim, mas para decorar o mapa do jogo, não para melhorar a memória de um modo geral. O córtex pré-frontal? O crescimento está mais ligado ao desejo, ao vício, do que ao planejamento estratégico. E as habilidades no cerebelo, elas servem para o jogo, não dá para transferir para tarefas do mundo real. Bom, agora que a gente já desconstruiu alguns mitos, vamos encarar a realidade dos números. Afinal, de quanto tempo na frente das telas a gente está falando? É muito? É pouco? Prepare-se, porque os números são impressionantes e a escalada é vertiginosa. Crianças de até 2 anos, quase 1 hora por dia. De 2 a 8 anos, esse número pula para quase 3 horas.
De 8 a 12 anos, já estamos falando de quase 5 horas. E dos 13 aos 18 anos, chegamos a incríveis 7 horas e 15 minutos por dia. E só pra gente ter uma ideia do que isso significa, para uma criança de menos de 2 anos, isso dá mais de 600 horas. Sabe o que é isso? É o equivalente a 1 ano inteiro de pré-escola. 1 ano inteiro, que foi simplesmente perdido. E é aqui que a gente chega no ponto central do argumento do Desmourget. O custo real desse tempo. O que se perde enquanto se está na frente da tela? Olha só o que o Chris Anderson, que foi editor da revista Wired, uma figura super importante no mundo da tecnologia, disse. Ele foi brutalmente honesto. Ele falou que, para os filhos dele, a tecnologia está mais para cocaína do que para doce. Pensa no peso disso. Uma declaração dessas vindo de alguém que está totalmente por dentro da indústria. Então, o que se perde nesse tempo todo? De onde essas horas estão saindo? Bom, elas são roubadas das interações em família, da leitura, das brincadeiras que estimulam a criatividade, do tempo de fazer o dever de casa, da atividade física e, um ponto crucial, do sono. E aqui está a grande sacada, a tese central do livro. O problema fundamental talvez nem seja só o conteúdo que se consome na tela. O grande problema é o que não se está fazendo. É essa perda de tempo, um tempo que não volta mais, bem naquelas janelas de desenvolvimento em que o cérebro mais precisa de estímulos do mundo real. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Muitos dos criadores, dos arquitetos do nosso mundo digital, lá do Vale do Silício, eles limitam, e muito, o acesso dos próprios filhos às tecnologias que eles mesmos criaram. Então a pergunta que não quer calar é: o que será que eles sabem que o resto de nós talvez não saiba?